Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo aqui pro canal Conteúdos da Gre. E o vídeo de hoje, como vocês devem ter visto já aí no título, né? A gente vai falar sobre depressão. Isso mesmo, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, né? Porque muitas pessoas não sabem direito o que significa isso, né? Então, hoje o vídeo vai ser sobre isso, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, já deixa o like aqui que me ajuda muito. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, tá? E ativar as notificações para não perder nada que eu posto por aqui, porque toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui para vocês no canal, tá bom? E vamos pro vídeo, roda a vinheta. Então, como eu falei, né, a gente fala sobre depressão. Eu vou ler aqui pra vocês, aqui não são algumas informações, tá? Importante. E depois eu vou estar falando um pouco mais sobre a minha opinião, sobre tudo isso, tá bom? Então vamos lá. O que é depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintoma de tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e socialização de humor. Desculpa. Muitas vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas. Assim, é essencial diagnosticar a doença e iniciar o acompanhamento médico. A doença mental atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo. Então, tanto adultos, jovens, criança. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no Brasil a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Agora eu vou falar para vocês a diferença entre a tristeza e a depressão. Há uma grande diferença entre a tristeza e a depressão. A tristeza pode ocorrer desencadeada por alguns fatos do cotidiano em que a pessoa realmente sofre com aquilo até assimilar o que está acontecendo, ou geralmente não dura mais do que 15 a 20 dias. Já, por sua vez, a depressão se instala e, se não for tratada, pode piorar e passar por 3 estágios. Tem o leve, que é o CID-10, F33.0, e tem a moderada, que é CID-10, F33.1, e a grave, CID-F33.2. A depressão em nível leve geralmente pode ser controlada sem medicamentos, sendo tratado com terapia, exercícios físicos, por exemplo. Já os níveis moderado e grave têm auxílio de medicamentos para amenizar os sintomas da depressão. Além da terapia e outras opções para melhorar a qualidade de vida do paciente, prescrita por psicólogos e psiquiatras. Aí agora a gente vai ver aqui a diferença entre a ansiedade e a depressão. A ansiedade é uma sensação desagradável, uma inquietação, sensação de pressa, urgência. De acordo com a psicóloga Luciana Kotaka, ela pode ser um distúrbio quando ocorre em momento que não se justifica, ou quando é tão intensa ou duradoura que acaba interferindo com as atividades normais da pessoa. Já a depressão, por outro lado, é uma doença do organismo, como um todo, comprometendo o físico e o humor, o pensamento, explica a especialista. Nessa condição, a forma de ver e sentir a realidade são alteradas, modificando as emoções, a disposição, alimentação, sono e até mesmo se sente em relação a si mesmo. Esses quadros não são apostos, muitas vezes únicos. O teste de depressão. O diagnóstico da depressão deve ser feito por um especialista, entretanto é possível reconhecer alguns sintomas em si mesmo para saber se está na hora de buscar ajuda médica. Então, pessoal, depressão é uma coisa séria. Muitas pessoas acham que é frescura, que isso não é algo sério, né? Tu fala, é uma frescura, não é nada, não, a pessoa tá com frescura. Não, não é frescura, é uma doença. E é uma coisa muito grave, porque você sabe muito bem que pessoas que sofrem com depressão não é fácil para essas pessoas que sofrem. E muitas vezes eles acabam cometendo suicídio, tirando suas vidas, porque eles não aguentam mais tudo isso, então eles acham melhor tirar a vida, porque para eles vai ser um alívio, né? Vai estar acabando com aquela dor, com aquele sofrimento, mas para quem fica, né, é uma tristeza, um sofrimento, porque a família, os amigos acabam sofrendo com a perda daquela pessoa que infelizmente acabou cometendo, né, esse suicídio, tirando a sua vida. Então, para muitas pessoas saberem que isso não é frescura, que isso é doença e que a gente precisa sim falar mais sobre esse assunto, a gente precisa sim
prestar mais atenção sobre isso, porque é algo sério. Então, se você conhece alguém aí que você percebeu que mudou de um dia pro outro, que mudou de um dia para o outro, tá diferente, tá tendo um comportamento que ele não tinha antes, já fica atento aí, ó, porque pode ser sim alguma coisa que tem a ver com a depressão. Então é importante ficar atento, saber o que é, porque se for mais rápido possível que você procurar um especialista, alguém que entende um assunto e começar a tratar é melhor. Claro, depressão, infelizmente, não tem cura, mas eu acho que sendo tratada ajuda muito, né? Assim a gente acaba também salvando muitas vidas e fazendo que muitas pessoas acabam não cometendo suicídio. Eu vou ler aqui para vocês agora os sintomas da depressão. Geralmente a pessoa pode apresentar 2 ou mais dos seguintes sintomas abaixo. Ao perceber o sintoma, procure um médico. Se houver dúvida, procure um especialista para ter um diagnóstico e tratamento correto. Não tenha medo ou vergonha de expressar o que realmente está sentindo e vivenciando, pois esses profissionais irão se basear nesses dados para prescrever o melhor tratamento. E a partir daí, você voltará a ter qualidade de vida com alegria e bem-estar. Emocionais: empatia, falta de movimentação, medos que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia, falta de vontade de fazer atividades antes, prazerosa, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia e vontade de morrer. Agora, os físicos. Além dos sintomas emocionais, a depressão também dá sinais físicos, entre eles dores de barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito e queda da imunidade. Causas: a depressão é doença. A depressão envolve uma ampla família de doenças, por isso é denominada como síndrome, então classificada como doença psiquiátrica crônica. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, a serotonina, noradrenalina e a menor proporção da dopamina, substância que transmite impulsos nervoso entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidos. O que provoca a depressão? Vamos saber agora o que provoca a depressão. Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência e não causa da depressão. Considera por muito como o mal do século. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição que provavelmente é genética. A prevalência em número de casos na população da depressão é estimulada em 19%, que significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta o problema em algum momento da vida. Aí temos aqui os fatores de risco, né, que são os diagnósticos do exame. Alguns fatores podem facilitar o aparecimento dessa patologia. Veja aqui os gatilhos mais comuns da depressão. O abuso: quem sofre abuso físico ou sexual ou emocional pode aumentar a vulnerabilidade psicológica, agravando a chance de desenvolver a depressão. Medicação específica: alguns elementos químicos, como a isotretinoína, usada para tratar acne, antiviral interferon alfa e o uso do corticoides pode aumentar o risco de desenvolver depressão. Conflitos: a depressão é alguém que já tem predisposição genética para a doença, pode ser resultado de conflitos pessoais ou disputa com membros de família e amigos. Morte ou perda: a tristeza ou luto proveniente da morte ou perda de uma pessoa amada, por mais que natural, pode aumentar o risco de desenvolver depressão. Genética: um histórico familiar de depressão pode aumentar a chance de desenvolver a doença. Contudo, de conhecimento científico, a depressão é complexa, o que significa que pode haver diversos genes que exercem pequenos efeitos para o surgimento da doença, ao invés de um único gene que contribui para o quadro clínico. Eventos grandiosos: eventos negativos como ficar desempregado, divorciar-se ou aposentar podem ser prejudiciais. Porém, até mesmo eventos positivos, como começar um novo emprego, formar-se ou se casar, pode ocasionar depressão. Entretanto, é importante reiterar que a depressão não é apenas uma simples resposta frente a um momento estressante.
do cotidiano, mas algo mais persistente. Problemas pessoais. Os problemas como isolamento causado por doenças mentais ou por expulso da família ou do grupo sociais também pode contribuir para o surgimento da depressão, assim como a baixa autoestima. Doenças graves. Às vezes a depressão pode constituir como uma grande doença, como exemplo o câncer, ou então pode ser estimulada pelo surgimento de um problema de saúde. Abuso de substância. Aproximadamente 30% das pessoas com vícios em substância apresentam depressão clínica ou profunda, como álcool, cigarro, remédio e drogas ilícitas. Agora eu vou falar para vocês aqui os tipos, tá? E os episódios depressivos. Existem tipos de distúrbio de depressão. O mais comum são, vamos lá, os episódios depressivos. Um episódio depressivo costuma ser classificado como um período de tempo em que a pessoa apresenta uma alteração em seu comportamento. Os principais sintomas são tristeza, falta de energia, falta de iniciativa, falta de prazer, alteração do sono, do apetite, pensamento lento, funções motores e mais lenta. Esses quadros tendem a ter uma duração mais curta, de até 6 meses, sem uma intensificação dos sintomas. Depressão profunda, transtorno depressivo maior. Se uma pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou mantém os sintomas de depressão por mais de 6 meses, com uma intensificação do quadro, pode-se considerar que ela esteja passando por uma depressão profunda ou transtorno depressivo maior. Normalmente, o transtorno depressivo maior é um quadro mais grave e também tem grande relação com a herança genética. Nele, há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. Depressão bipolar. A fase da depressão dentro do transtorno bipolar também é considerado um subtipo de depressão. Os sintomas apresentados na fase de tristeza são o mesmo de um episódio depressivo. Já nas fases da euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão com determinado assunto, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção e hiperatividade. Distimia é uma forma crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Como a distimia, o sintoma de depressão pode durar um longo período de tempo, muitas vezes 2 anos ou mais. O paciente com distimia costuma perder o interesse nas atividades diárias normais, sentir-se sem esperança, ter baixa produtividade, ter baixa autoestima, sentir-se inadequado, ser excessivamente crítico, reclamar constantemente ou ser incapaz de se divertir. Aí tem a depressão atípica. Normalmente os quadros de depressão atípica costumam ser melancólicos, que o paciente apresenta principalmente tristeza e pensamento de morte, desesperança, inutilidade. Ainda há o predomínio de falta de energia, cansaço, aumento excessivo de sono e o humor apático. Aí tem também as outras depressões, tá? Só que eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tem a sazonal, tem a depressão pós-parto, tem a psicótica, a depressão na adolescência. Aí se vocês quiserem saber mais, é só vocês procurarem mais informações na internet que tem explicando, tá bom? Então, tem a depressão infantil também. Então, essas que eu falei pra vocês são algumas das depressões, tá? Tem outras também que vocês podem estar procurando depois lá. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, aqui na descrição, pra vocês estarem dando uma olhadinha, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo falando sobre isso. Quer dizer, eu li algumas informações que eu acho que é mais importante que tá aqui pra falar pra vocês. E lembrar vocês que isso é algo sério, então não é frescura, tá? Fique bastante atento aí se você percebe alguém, você vê que alguém mudou, tá diferente. Fica de olho aí pra poder ver se não é os sintomas da depressão, porque se for, procure um especialista pra poder ter o melhor diagnóstico mais rápido possível pra poder tratar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Falando desse tema que é bem, falar, complicado, mas é um tema que a gente precisa falar sim, para as pessoas entenderem mais, porque muitas pessoas acham que isso não é uma doença, que isso não é algo sério, né? Então é isso, amores, espero que tenham gostado desse vídeo. Então já deixa o like aqui que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Ativa as notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você conhece alguém que passa por situação, o que você acha sobre isso tudo, tá bom? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas poderem também saber mais, ou pessoas que passam sobre isso também, tá? E me segue nas minhas redes sociais que vão estar aqui pra vocês, tá? Passando aqui pra vocês. E vão também estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Que eu sempre posto várias coisas por lá também.
Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.